Liturgia do dia 17 de dezembro de 2023, terceiro domingo do Advento. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor. Exulto de alegria no Senhor e minha alma regozija-se em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me como um noivo com sua coroa ou uma noiva com suas joias. Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório do Evangelho de São Lucas, capítulo 1. A minha alma se alegra no meu Deus. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. A minha alma se alegra no meu Deus. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. A minha alma se alegra no meu Deus. De bem saciou os famintos e despediu os ricos sem nada. Acolheu Israel seu servidor, fiel ao seu amor. A minha alma se alegra no meu Deus. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, estais sempre alegres, rezai sem cessar. Dai graças em todas as circunstâncias, porque essa é, a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e guardai o que for bom. Afastai-vos de toda espécie de maldade, que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente, e que tudo aquilo que sois, espírito, alma e corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chamou é fiel, ele mesmo realizará isso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio dar testemunho da luz. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Messias. Eles perguntaram: Quem és então? És tu Elias? João respondeu: Não sou. Eles perguntaram: És profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram então: Quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: Eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora,
Os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: Por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como cenário de fundo das leituras do terceiro domingo do Advento, está a certeza de que Deus tem um projeto para nos fazer passar das trevas para a luz. Essa boa notícia deve encher de alegria o coração de todos os filhos e filhas de Deus. Na primeira leitura, um profeta pós-exílico apresenta-se aos habitantes de Jerusalém com uma boa nova de Deus. A missão deste profeta, ungido pelo Espírito, é anunciar um tempo novo de vida plena e de felicidade sem fim. Um tempo de salvação que Deus vai oferecer aos pobres. O Evangelho apresenta-nos João Batista, a voz que prepara os homens para acolher Jesus, a luz do mundo. O objetivo de João não é centrar sobre si próprio o foco da atenção pública. Ele está apenas interessado em levar os seus interlocutores a acolher e a conhecer Jesus, aquele que o Pai enviou com uma proposta de vida definitiva e de liberdade plena para os homens. Na segunda leitura, Paulo explica aos cristãos da comunidade de Tessalônica a atitude que é preciso assumir enquanto se espera o Senhor que vem. Ele pede aos discípulos de Jesus que sejam santos e irrepreensíveis, que vivam alegres, em atitude de louvor e de adoração, abertos aos dons do Espírito e aos desafios de Deus. Com respeito ao Evangelho, o Evangelho segundo João começa com uma composição que se convencionou chamar prólogo. Trata-se provavelmente de um primitivo hino cristão conhecido da comunidade joânica que o autor do quarto evangelho adotou e onde se expressa a fé da comunidade em Cristo, palavra viva de Deus. Os primeiros 3 versículos do texto que hoje nos é proposto pertencem a esse prólogo. Depois do prólogo, o autor do quarto evangelho desenvolve em várias etapas a sua catequese sobre Jesus. Na seção introdutória que se segue imediatamente ao prólogo, ele procura dizer quem é Jesus e definir a sua missão, fazendo entrar sucessivamente em cena várias personagens cuja função é apresentar ao leitor a figura de Jesus. De entre estas personagens, sobressai a figura de João Batista, o apresentador oficial de Jesus. Ele aparece no início e no fim dessa sessão introdutória a dar testemunho sobre Jesus. O corpo central do texto evangélico que hoje nos é proposto apresenta precisamente um primeiro testemunho que João dá sobre Jesus, diante dos enviados das autoridades judaicas. Para percebermos o alcance do diálogo entre João e os líderes judaicos, é preciso ter em conta o ambiente político, social e religioso da Palestina do século I. Dominado pelos romanos, humilhado e impossibilitado de definir o seu destino, explorado por uma classe dirigente comodamente instalada nos seus privilégios, escravizado por um sistema religioso, ritual e legalista, o povo de Deus
vivia na expectativa da chegada do Messias libertador, enviado por Deus para inaugurar uma nova era de liberdade, de alegria, de felicidade. Muitos israelitas estavam dispostos a aproveitar qualquer oportunidade de libertação e eram presa fácil dos falsos messias e dos vendedores de sonhos. As frequentes aventuras messiânicas falhadas só aumentavam a violência, a miséria, a pobreza e a frustração nacional. Os líderes religiosos judaicos não gostavam de ouvir falar da chegada do Messias. De fato, um dos objetivos do Messias, segundo a concepção corrente, deveria ser a reforma das instituições, o que afetaria a estrutura religiosa judaica e mexeria com os privilégios da hierarquia sacerdotal. Não admira, pois, que as autoridades se inquietassem diante da atividade de João. Na primeira parte do texto, apresenta-se João. Dele dizem-se duas coisas: que é um homem e que foi enviado por Deus. O agente principal nesta história é naturalmente Deus. É Deus que escolhe esse homem e o envia ao mundo, com uma missão concreta. Habitualmente é esse o método de Deus. Chama homens, confia-lhes uma missão e, através deles, intervém no mundo. A missão de João é dar testemunho da luz. A luz, no quarto evangelho, representa essa realidade que vem de Deus e com a qual Deus se propõe construir para os homens um mundo novo de vida definitiva e de felicidade total. João não atua por sua própria iniciativa, mas em resposta à escolha divina e para concretizar uma missão que Deus lhe confiou. Por outro lado, embora enviado por Deus, João não é a luz. Isto é, ele não tem a capacidade de eliminar as trevas que escurecem e enfeiam a vida dos homens, porque não tem a capacidade de dar vida aos homens. João é apenas a testemunha que vem preparar os homens para acolher aquele que vai chegar e que será a luz, a vida. Na segunda parte do texto, temos o testemunho de João. A cena coloca-nos diante de uma comissão oficial enviada de Jerusalém para investigar João e constituída por sacerdotes e levitas, encarregados de vigiar a ortodoxia e a fidelidade à ordem religiosa judaica. No ambiente de messianismo exacerbado da época, a figura de João e o seu testemunho resultam inquietantes para os líderes religiosos judeus. A comissão investigadora começa por interrogar João com uma pergunta aparentemente inócua: quem és tu? Os interrogadores não tomam posição, limitam-se a esperar que o próprio João declare a sua posição e as suas intenções. João descarta totalmente a hipótese de ser o Messias. Também não aceita identificar-se como Elias. De acordo com o livro de Malaquias, no capítulo 3, Elias devia vir preparar o dia de Yahvé, que no século I era o dia da vinda do Messias libertador, enviado por Deus para construir um mundo novo. Tampouco aceita assumir o título de o profeta. Este título parece aludir a Deuteronômio e significava, na época de Jesus, um segundo Moisés, que deveria aparecer nos últimos tempos. Na verdade, João não aceita que lhe atribuam nenhuma função que possa centrar a atenção na sua própria pessoa. As suas 3 respostas são negativas categóricas. Ele não busca a sua glória ou a sua afirmação.
nem vem em seu próprio nome. A sua missão é meramente dar testemunho da luz. E é para essa luz que os holofotes devem ser apontados. É dentro deste enquadramento que devemos entender a resposta de João, quando os seus interlocutores o convidam a definir-se. Eu sou uma voz. Voz é um termo relacional que supõe ouvintes a quem é comunicada uma mensagem. A voz não tem rosto, é anônima e passa despercebida. O importante é o conteúdo da mensagem. É isso que João é, uma voz através da qual Deus passa aos homens uma mensagem. É a mensagem, e não a voz, que os homens devem dar atenção. A mensagem que a voz veicula é: endireitai o caminho do Senhor. A expressão é tomada de Isaías 43, numa versão livre. Em Isaías, a expressão é usada no contexto da intervenção salvadora de Deus para fazer regressar à terra da liberdade os judeus cativos na Babilônia. Pedia que o povo, instalado e acomodado, desanimado e frustrado, fizesse um esforço para acolher os desafios de Deus e aceitasse pôr-se a caminho com Deus em direção a um futuro novo de vida e de esperança. É essa mesma realidade que João é chamado a acordar no coração do seu povo. As respostas negativas de João desconcertam a comissão. Se João não reivindica nenhum dos títulos tradicionais, Messias, Elias, o profeta, a que título é que ele batiza? O batismo, ou imersão na água, era um símbolo relativamente frequente no judaísmo. Era usado como rito de purificação, por exemplo, para um enfermo curado da sua doença, ou para significar a mudança de estado de vida. Podia significar, por exemplo, a passagem de uma situação de escravidão a uma situação de liberdade. Para os prosélitos, significava o abandono das práticas e crenças pagãs e a adesão ao judaísmo. O batismo de João significava, provavelmente, a ruptura com a vida das trevas e o desejo de aderir a uma nova vida. Para João, seria apenas um primeiro passo para acolher a luz. João evita responder diretamente à objeção que os fariseus lhe colocam. Prefere desvalorizar o seu batismo com água e apontar para aquele que vem e a quem não é digno de desatar as correias das sandálias. Esse é que é a luz, que vai libertar o homem da escuridão, da cegueira, da mentira, do egoísmo, do pecado. A indicação de que os líderes não conhecem esse alguém que já chegou e do qual João apenas é a voz, é provavelmente uma denúncia da situação em que se encontra a classe dirigente judaica, instalada nos seus privilégios, certezas e preconceitos e muito pouco aberta à novidade e aos desafios de Deus. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus de bondade, que vedes o vosso povo esperando o fervoroso Natal do Senhor,
Dai-nos chegar às alegrias da salvação e celebrá-las sempre com intenso júbilo na solene liturgia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.